Postura Ideal, toda semana aqui no nosso programa, toda terça-feira, e que vem com o apoio, obviamente, de uma empresa show, né? Com certeza. É isso? Eita, Neide, é muito bom a gente ter você aqui hoje. Inclusive, eu queria até que, antes da gente iniciar falando, as pessoas que ainda não conhecem o Instagram, que quiserem seguir, né, tem também o Instagram da empresa. Tem sim o Instagram da Ergontech, você pode acessar lá, Ergontech. Pode seguir, a gente aceita. Lógico, e sempre tem dicas, né? Porque as pessoas vão poder também aproveitar as informações que a gente passa aqui para você, as informações que a Neide traz pra gente, na verdade elas vão estar também lá no Instagram. Sim. E se você tiver qualquer dúvida, você vai poder conversar com ela também lá. Hoje o nosso assunto é: conheça a importância da prevenção de acidentes dentro do ambiente de trabalho, porque tem gente que não tem noção, né? Não. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, que nem a Vanessa está falando, a prevenção de acidente de trabalho, ela é uma das causas principais hoje, são acidentes de trabalho, né? Da CAT, dá outros afastamentos, enfim. Quando a gente fala de prevenção de acidente de trabalho, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de ginástica laboral dentro do ambiente de trabalho. E como eu posso fazer essa prevenção desse acidente de trabalho? Geralmente, a prevenção de acidente de trabalho, inicialmente, você faz o mapeamento dos riscos ergonômicos na empresa. Esse mapeamento, geralmente as empresas já têm, pelo fato das empresas terem iniciado lá, e isso é uma obrigatoriedade do Ministério do Trabalho. Dia 18 agora, foi feita uma atualização da NR1, 16 e 18, onde traz uma coisa que eu achei super interessante, que é aproximar os colaboradores dessa prevenção de risco. Ou seja, o que eu tenho que fazer para que esses colaboradores da empresa possam trazer insights, até mesmo para a gente se aproximar desse mapeamento, de como a gente pode fazer isso dentro da empresa. Muitas vezes você mapeia o risco, e aí você tem essas soluções. Mas as soluções que às vezes a gente tem, são às vezes as soluções que a gente tem ali que as normas já obrigam ali você fazer daquela forma. Quando você conversa com o colaborador, que consegue essa aproximação, que o colaborador consegue entender essa importância, esse ambiente de trabalho vai ser 10 vezes melhor essa resposta que você vai ter. Então, o que a gente faz hoje? Ela enfatiza lá dentro da regularização e da atualização, que isso fique a cargo da pessoa que está fazendo, mas fazer essas reuniões com os colaboradores e conseguir fazer todo esse projeto de acompanhamento junto ao colaborador. E qual a importância disso? O colaborador vai se sentir inserido naquela empresa. Geralmente, esse desenvolvimento de cultura, né, de segurança dentro do local de trabalho, antigamente não se falava tanto. Nos últimos tempos, até com o trabalho de vocês, tem mudado a mentalidade das pessoas e principalmente das empresas. E a gente já consegue ver, através do trabalho de vocês, né, Neide, de uma certa forma, as empresas agradecendo porque elas acabam tendo profissionais que estão se cuidando, empresas que estão abrindo a mente para essa cultura e entendendo que esse colaborador, ele não tem que, no momento que ele entra na empresa, ele vai lá no médico, tá tudo bem, muito obrigada. Aí ele entra dentro da empresa, mas muitas vezes ele sai da empresa para ir no médico novamente, ele tem que fazer tem que trazer todas aquelas informações que está muito bem, obrigado. E às vezes isso não acontece, né? Então, isso é até uma forma de você trazer segurança para a empresa e para os seus colaboradores, que entraram saudáveis e devem sair da empresa saudáveis também. Hoje, dentro de uma empresa, como é que você tem enxergado essa cultura? Como é que as empresas têm percebido esse trabalho? E que é interessante a gente mostrar para quem está em casa assistindo o programa, mas mostrar para quem tem empresa, né, também. Olha, os empresários hoje, foi engraçado, lá no começo da sua fala você falou de algo que está mais próximo, que a gente começou atualmente a colocar isso. Não é nem que a gente tenha começado, acho que colocar, eu acho que o Ministério do Trabalho, 2022... Teve essa consciência, né? Ele fez uma atualização de NR, e nessa atualização, a empresa, ela tem laudos obrigatórios. Sim. E aí, esses laudos obrigatórios, além de ser implementado na empresa agora, eles têm que serem acompanhados, que é a prevenção de risco. E aí, o que faz uma prevenção de risco? Como o empresário viu isso inicialmente? Inicialmente, ele via como
prevenção de risco que ele ia ter que gastar rios de dinheiro com o laudo, quando são empresas maiores, e que esse laudo talvez, esse dinheiro que ele ia gastar não ia ter um retorno. E aí, ao contrário, as empresas estão vendo isso de uma outra forma. Eles passaram a visualizar a forma de que eles contratam um laudo, mas essa prevenção de risco hoje desse laudo, ela é feita de uma forma que não só o colaborador vai se sentir bem, mas ele vai também trazer produtividade para essa empresa, ou seja, ele traz o retorno do investimento que foi colocado lá. Então, a parte interessante para o empresário é que hoje ele não está só investindo. Ele está investindo e vai ter um retorno. Porque, olha, é mais fácil você manter um colaborador bom na sua empresa, porque a gente faz isso quando você faz isso com a empresa, quando a empresa faz tudo direitinho, ela consegue reter o colaborador, ela não tem afastamento, e o colaborador ele vai trabalhar mais feliz, vai entregar mais produtividade. Então, isso tem rendimentos. E quais seriam as medidas eficazes para que a gente tenha essa segurança dentro do local de trabalho? Olha, as medidas mais eficazes hoje, dentro do gerenciamento de risco, a gente tem a parte de treinamento específicos para áreas específicas, né, que a gente pode implementar o treinamento, o colaborador vai entender como é que ele vai gerenciar aquele risco que ele está lidando diariamente, ele vai se prevenir dele, vai reduzir ele, porque ele vai fazer de forma correta, porque para todos os riscos, eu posso não ter como eliminar ele 100%, mas eu tenho como reduzir aquele risco para que ele não tenha o adoecimento. Então, se eu tenho treinamento, eu consigo reduzir o risco. A outra forma, que hoje é mais trabalhada, dentro do gerenciamento de risco, é o que a gente chama de ginástica laboral. E aí a ginástica laboral, ela é um pouquinho mais complexa, mas já existe formas da gente implementar de forma que não é presencial, que o empresário vai gastar menos, que ele tem uma redução de até 50% do valor que ele vai investir numa ginástica laboral presencial, ele pode fazer ela de forma remota, que seria online, que ele recebe o link de acordo com o risco mapeado dentro daquela área a qual você está fazendo o gerenciamento, ou seja, por exemplo, a parte administrativa, ele vai receber um vídeo para os colaboradores fazerem a ginástica laboral, sem precisar, por exemplo, da NED lá no estúdio, lá fazendo a ginástica laboral. Ele pode tirar ali 10, a ginástica laboral, diga-se de passagem, também é pouco tempo para você conseguir fazer, é de 10 a 15 minutos por dia, e aí você pode fazer antes de iniciar seu prolabore, ou seja, antes do início do trabalho. Então, você tira ali os 10, 15 minutos, começa a fazer ali a ginástica laboral e logo após você vai iniciar o seu dia. Quando você tem todo o treinamento, é importante enfatizar que você tem todas ali as pausas obrigatórias que você tem que tirar, que são as pausas colaborativas, produtivas que você tem durante o dia a dia ali. E, além disso, você vai conseguir no final do dia, porque como você tem acesso ao link, você vai conseguir no final do dia fazer os mesmos exercícios que você fez pela manhã e não ter a fadiga muscular em casa quando você chega. Pronto. Neide, você fala sobre algo interessante, aí a gente chama atenção para a nossa empresa. Nós temos aqui hoje, dentro da empresa, nós temos a rádio, temos o jornal, temos a gráfica, temos a nossa redação, a parte administrativa, temos também a parte do nosso comercial, que são aquelas colaboradoras que trabalham fora, em campo. Enfim, temos uma empresa que tem vários setores. Tem o pessoal da suíte, temos os nossos cinegrafistas. Como esse trabalho é implantado dentro dessa empresa? Esse trabalho, no caso dia, é interessante. De prevenção. É interessante porque a gente não só tem um treinamento. A gente tem um treinamento que vai para o setor administrativo, a gente tem um treinamento que vai para o pessoal que fica, por exemplo, cinegrafista, que eles ficam de uma forma diferente. Ou seja, cada setor ele tem uma inserção de treinamento diferente do outro. Por quê? Porque são funções que elas não são iguais, são funções que algumas têm algumas coisas que são parecidas, por exemplo, setor administrativo e o técnico, suíte, por exemplo, até dá. Só que algumas funções deles têm orientações que tem que acrescentar. Então, nesses casos, cada setor ele é feito um treinamento e esse treinamento, cada treinamento é direcionado para cada setor diferente. Aí a pergunta que eu acho que você vai fazer agora é, Neide, e como é que isso vai ser feito? Isso é feito por setor, cada setor vai ter o seu treinamento e em seguida vai ser implementado o gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco, ele vai ser também por setor, porque é importante você lembrar disso. Por que que tem esse diferencial? É porque cada protocolo
cada setor vai ter patologias diferentes de risco. Você vai estar observando o que acontece em cada setor. Por que tem mais pessoas passando por determinadas situações? Aí você vai identificar onde está a repetitividade. Não digamos que seja um erro, digamos que seja uma falha. Só uma correção. Uma correção. E como fisioterapeuta, obviamente, você vai estar ajudando essa pessoa a ter mais qualidade de saúde no seu corpo para aquela função. Isso é a prevenção de risco. Diga-se de passagem que antes a gente fez a avaliação desses riscos, ou seja, a gente fez o mapeamento dos riscos ergonômicos. É importante isso. Então, a empresa que já tem um mapeamento, ele pode até perguntar, Neide, eu vou fazer novamente esse mapeamento? Não. Você tem um PGR e tem um gerenciamento que talvez não precise fazer. Eu vou avaliar seu PGR e, em cima do seu PGR, vou montar o seu protocolo de risco. Meu grau de risco é 2, é 3, minha área de saúde tem risco, tem risco. Tem riscos diferentes da área que não é de saúde? Tem riscos diferentes. E é importante a gente lembrar que cada risco é um risco e todos eles têm que ser reduzidos ou ser acompanhados. Nesse momento que você faz todo esse apanhado, que você observa todo esse ambiente, porque é um geral. Não são só as pessoas, mas é o ambiente para tanto os colaboradores ficarem como para receber provavelmente também seus clientes. Por exemplo, nós somos uma empresa que recebe convidados, que recebe clientes, patrocinadores, apoiadores. E aí, esse observar também vai para esse lado? Vai, a gente consegue realizar isso, fazer com que aquele local fique adequado para essa recepção, para que a gente não venha a ter, por exemplo, a gente pode ter, por exemplo, pode acontecer, digamos, nesses casos, o que poderia acontecer? Um acidente por o local não estar adequado a receber. Então, a gente tem que ter essa visão também. É uma visão que ela o que eu chamo, não é nem de visão interna, é uma visão macro. Você vai ter o espaço como um todo, você vai analisar as pessoas que fazem parte daquele espaço e automaticamente você vai analisar o espaço também. Então, não são só a mobília, não é só o espaço, é o todo. Então, a ergonomia, a gente vai sempre pensar no todo. As pessoas, elas fazem parte do todo, elas não fazem parte de uma parte, elas fazem parte sempre do todo. Como é que fica a questão do investimento em segurança no trabalho? Fala um pouco dos pilares, essa construção aí para que a gente tenha uma segurança melhor. O investimento inicial para uma empresa que não tem ergonomia, digamos que não tem uma ergonomia em lugar nenhum. Eu não tenho a EP, eu não tenho PGR. Inicialmente, a gente pode iniciar com uma EP. Digamos que a empresa tem 10 funcionários, vou dar um exemplo. Ela tem 10 funcionários e ela precisa implementar a ergonomia. O que ela precisa fazer? Inicialmente, ela precisa começar a mapear os riscos. Mapeou esses riscos, vê a necessidade de implementar outras coisas. PGR, PCMSO, LTCAT, outros documentos. Tudo muito difícil das pessoas entenderem em casa. Mas vamos lá, assim, são laudos. Pronto. Aí o que acontece? Eu queria muito que a gente pudesse, a princípio, nessas semanas, a gente está falando mais da parte teórica, né? Mas a gente vai estar mostrando, através de imagens, como tudo isso acontece, né, Neide? Porque tem muita gente que está em casa agora assistindo e tem muita gente que quer entender mais diretamente, né? Como que isso tudo funciona. Porque de uma forma muito didática, a gente sabe que é complicado de quem tá em casa assistindo. A não ser que você seja um empresário, e mesmo assim é um pouco mais complicado. Mas eu queria muito que você pudesse, assim, levar para o público que está assistindo, porque a gente sabe que hoje tem muito empreendedor trabalhando dentro de casa, tem muita gente trabalhando dentro das empresas, mas tem muita gente querendo, Vanusa, eu preciso entender até para contratar, né? Sim. Inicialmente tem essa parte, que é a parte de contratação. Sim. Em seguida, quando ele faz esse mapeamento, é o que a gente chama de implementação, que vamos passar para a parte de gerenciamento de risco. Quando eu falo do gerenciamento de risco, aí a gente vai entrar na parte de exercícios teóricos. Você vai conseguir fazer no espaço, ou seja, você vai conseguir fazer ginástica laboral, você vai conseguir fazer aquele exercício voltado para aquele setor. E se tiver que mudar algo que não está adequado, vai ser mudado, como a gente falou na semana passada, sim, né? Vai sim, porque o posto de trabalho, nesse local, quando a gente fala a princípio do iniciar, né, que é a prevenção, que é inicialmente o laudo, que você vai ter que colocar lá, no laudo, para você entregar o laudo para a empresa, vai ter as correções, ou se ele ainda não fez as correções, ficam mapeados e ficam lá todas essas correções para que elas sejam implementadas.
Essas implementações a gente faz o acompanhamento, dá um prazo de acompanhamento e a gente vai implementando isso de acordo com as necessidades. Muito bom. E esse investimento, de uma certa forma, é um investimento. Sim. Aquilo que você sempre está falando aqui, que é muito importante das empresas, de quem está assistindo o nosso programa entender. Você vai deixar com que essa empresa garanta um dinheiro a mais dentro dessa empresa, no lugar de você trazer gastos. Né? Porque geralmente é o que mais acontece, como você vinha falando. As pessoas acabam pedindo folga, tendo que ir mais vezes nos médicos, acabam trazendo mais atestados e nunca se resolve o problema. E dessa forma tem como a gente fazer um investimento realmente dentro dessa empresa para ambas as partes, né? A parte boa da implementação da ergonomia do trabalho na empresa é justamente essa, porque os afastamentos reduzem, absenteísmo reduzem, a produtividade aumenta e esse colaborador ele vai estar mais feliz, ele não vai ser um colaborador, ele vai fazer com que a sua empresa seja bem vista lá fora. Ei, Neide, deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que não faz exercício de jeito nenhum, né? Tem gente que não tem a prática de exercício. Tem gente que levanta da cama, escova os dentes, toma um cafezinho e vaza. Tem gente que nem toma o café e já vem logo. E durante uma semana inteira, durante o mês todo, não tem aquela preocupação com os exercícios físicos e tudo. Quando você fala desta forma de trazer também esses benefícios para o colaborador dentro da empresa, você vai estar tirando ele também do sedentarismo, né? Sim, mas essa é a intenção, porque ele acaba, que eu tô falando, quando você trabalha sentado, já é sedentarismo. Sim. Quando você trabalha em pé, aí é estático. Também não é ideal você ficar, por exemplo, 6 horas de pé. Você tem que estar fazendo essa troca. Então, querendo ou não, quando a gente fala dessas funções, a gente está falando da implementação das melhorias ali. Então, a parte importante é que a gente consegue fazer com que ele tenha o afastamento disso. Ele vai ter a prevenção de diabetes, ele vai ter a prevenção de pressão alta, de possíveis doenças cardiovasculares, que são as doenças coronarianas, que são doenças do coração. Então, a gente acaba afastando essas patologias, querendo ou não, indiretamente, não é nem diretamente. Muito bom. Faltou alguma dica ainda para levar para quem está em casa assistindo? A dica que eu tenho para os empresários, Sim, que vejam a ergonomia não como um gasto, mas como um investimento. E que pensem sempre que a prevenção de risco vai fazer com que eles faturem melhor no final do mês, com esses colaboradores sendo bem assistidos dentro das empresas. verdade. Tem muita empresa que está precisando realmente levar uma profissional como você, profissionais como a sua empresa, uma empresa que vem trazendo essas ideias de transformar o que seria um prejuízo em lucro para ambas as partes, para todo mundo ficar bem, né? Empresa ficar bem, colaboradores também, enfim, dá muito certo. Sempre dá certo, gente. E a ergonomia não tem erro. Ou seja, tudo que você vai fazer, até lavar o prato na sua pia, você vai usar a ergonomia. Pronto, ó, eu já vou ser uma das que vou ser consultada aqui dentro da UDIA pela Ineide, né, Ineide? Com certeza. Já tá tudo marcadinho já pra gente conversar, né? Com certeza. Muito bom. Mas olha, Postura Ideal volta na próxima terça-feira com mais dicas. Vamos trazer alguma coisa para a próxima semana? Não, nós vamos fazer exercícios. Eba, bora lá. Botar esses meninos para fazer exercício? Os meninos para fazer exercício. É verdade. Tá vendo, Marcelo? Se prepara, viu, Ed? Tá pensando Jéssica o quê? também, tá, Jéssica? O Ed disse que trabalhou muito no campo, tá precisando fazer exercícios mesmo, né, Ed? Ao contrário, fez muito exercício no campo, mas... Enfim. Não, mas os exercícios que a gente vai fazer são exercícios leves. Você não vai sentir... Tá vendo? Só vai até melhorar, né? Tá, Ed? Porque lá não foi leve, não. Ah, não. Não foi esse leve, é leve, não. Ed. É bem leve. Muito bom. Ineide, querida, muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima semana com Postura Ideal. Ideal.